Olá, amigo internauta e eleitor de Águas Lindas de Goiás. Muito prazer, eu sou o Zaqueu Coi e você está na TV Dia, Grupo de Comunicação. E claro, a TV Dia abriu um quadro de entrevistas com o nome Fala Candidato, para que você possa conhecer o candidato, fazer seu juízo de valor para no próximo dia 15 de novembro você votar com consciência, votar com decisão para que os candidatos e por conseguinte uma vez eleitos os vereadores e o prefeito possam nortear os caminhos, os destinos da nossa cidade nos próximos 4 anos. E no Fala Candidato de hoje, eu tenho a grata satisfação de entrevistar o Raimundo Nonato Sobrinho, casado, mora em Águas Lindas desde 94, é comerciante e porém mais conhecido como Raimundo Maná. Raimundo Maná, seja bem-vindo à TV Dia, bem-vindo ao Fala Candidato de hoje. Olá, Zaqueu, olá aos ouvintes e amigos de Águas Lindas. É um privilégio estar aqui na TV Dia, juntamente com você, para a gente falar um pouco dos nossos objetivos, que muito em breve a gente quer passar a executar aqui em nossa cidade. Ô Raimundo Maná, segundo o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a Zona 28, que é Águas Lindas de Goiás, hoje ela tem 94.752 eleitores aptos a votar. Um candidato, o total de candidatos são 362 candidatos a vereador. Nesse universo de candidatos, o porquê que você está apresentando o teu nome à sociedade aguaslindense como candidato a vereador? Eu creio que seja por amor. Amor à minha cidade e com objetivo e cansado também de ver algo que a gente não está satisfeito, a gente resolveu colocar o nosso nome à disposição. Fazer parte da vida política da cidade, para mim vai ser um privilégio. Já trabalhei há tanto tempo, desde 94 que estou aqui, acompanho a política da nossa cidade e vejo que eu tenho um perfil para fazer parte da política da nossa cidade, para trazer o melhor para o povo da nossa cidade. E eu acho interessante, Raimundo Maná, e é bom que se fale, Raimundo Maná, candidato a vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com o número 15222, não é isso? Muito bem, isso mesmo. Porque apresentamos o candidato, mas não falamos do partido nem o número, então isso é imprescindível falar. Então você aí, amigo morador de Águas Lindas, está conhecendo, estou entrevistando nessa manhã o Raimundo Nonato Sobrinho, com o pseudônimo de Raimundo Maná. Como já falei, vou repetir, número 15222 pelo MDB de Águas Lindas de Goiás. Ô Raimundo Maná, eu te fazia a pergunta e falei do teu número, agora vou retornar. Interessante é que você, mesmo não tendo nenhum cargo eletivo, né, não sendo vereador, é candidato pela primeira vez, nós falávamos fora do ar, você já realiza um trabalho, um projeto na cidade de Águas Lindas, sem contudo ter apoio do município. Fala-nos desse projeto na área do esporte. Quando cheguei em 1994 aqui na nossa cidade, a gente chegou com um sonho, somente o sonho, de vida melhor. E para que essa vida melhor acontecesse, a gente teve que ir à luta. Mas a gente precisa de muitas coisas que venham nos dar prazer de estar, de se fazer presente em algum lugar. E entre eles, era o esporte. A única coisa que nós tínhamos aqui para a gente se divertir nos finais de semana era o esporte, os amantes do esporte. E às vezes, só abrindo um parênteses aqui, quando você fala de esporte, quando nós temos aqui, temos da parte das pessoas, porque o próprio município não tem uma política desportiva. O esporte que eu falo assim, direcionado ao futebol, né? Porque a gente tem necessidade de muitas outras modalidades dentro do esporte, mas o principal mesmo aqui é o futebol. E de lá para cá, olha só, estamos aí com quase 20 e poucos anos, 24 anos de emancipados, e até agora nós não temos um apoio total ao esporte da nossa cidade. Então, do jeito que eu cheguei aqui há 25 anos, hoje o esporte, o futebol é a mesma coisa.
E você é um cara que tem não só incentivado, mas tem feito acontecer isso com o projeto que você tem, não é isso? Isso mesmo. Então, o que acontece? Através do esporte, eu costumo dizer, Zaqueu, que o esporte, o futebol, virou negócio para mim, né? Então, com a grande necessidade que nós tínhamos de uma área, e aí surgiram a ideia da gente colocar 2 campos sintéticos, né? São campos reduzidos, mas que atende muito bem essa área do esporte. Foi onde a gente começou. E eu costumo dizer, a paixão que virou negócio. E de lá para cá, a gente já vinha desenvolvendo algo muito interessante dentro do esporte, né? A gente abriu o espaço lá para que acontecesse o projeto das crianças, né? Nós temos o futebol para a garotada. E dentro do espaço, a gente criou, não só para as crianças, mas para os idosos e pessoas também da terceira idade, o projeto Viva Bem. Esse projeto hoje atende inúmeras pessoas, é aberto ao público, né? Não é cobrado nada, é por amor e por ver a necessidade das pessoas, a gente abriu o projeto Viva Bem, que hoje atende inúmeras pessoas. E é muito interessante. Agora, o Raimundo Maná, quando você fala de tais projetos que são imprescindíveis e importantes no desenvolvimento do ser humano, para a sua saúde, esses projetos, eles não têm uma ajuda de iniciativa pública ou tão somente parte de você e de alguns parceiros? Não, totalmente privada. A gente faz tudo por conta mesmo, né? A única coisa que o poder público contribui com a gente é não perturbar. Apesar de que a gente tem todos os parâmetros legais, né? São professores formados que tomam conta de tudo aquilo, mas mesmo assim, a gente é aberto ao poder público e ele não nos procura. E dentro do projeto da escolinha de futebol que você tem lá, não é isso? Com o professor Marquinhos, não é isso? Muitos garotos já foram para vários estados e o professor estava dizendo até que teve garotos daqui de Águas Lindas que foi jogar até fora do país, não é isso? É isso. Então, quando eu falo que virou negócio, inclui isso aí que você acabou de falar. Porque dali da captação de garotos, surgem atletas diferenciados. Atletas que pode ser melhor trabalhado em um clube maior. E aqui nós fazemos essa captação e a gente encaminha. A gente tem espaço aberto em diversos clubes do nosso país, que hoje a gente pode chegar e pode colocar um garoto para fazer uma avaliação mais precisa. Aquele garoto que tem um sonho de ser jogador de futebol, ele pode procurar lá o teu projeto, dá o endereço, quer seja eletrônico, telefone, como é que ele pode chegar lá no teu projeto? Pode, hoje nós temos a Escolinha Centro-Oeste Futebol Clube, né? A gente pretende crescer, nós vamos crescendo a cada dia e muito em breve seremos um clube de futebol aí, com grande potencial na nossa cidade. E para representar a cidade, né? Para representar a cidade. Então, a garotada que pretende mesmo seguir carreira, pode se aproximar no Centro-Oeste Futebol Society, que fica lá na Mansões Centro-Oeste, né, na quadra 00, lote 77, de braços abertos para recebê-los, todos vocês que têm o interesse de fazer uma avaliação, ver como é que está o garoto, porque às vezes o garoto joga muito ali na rua, mas ele precisa ser trabalhado, né? Não tenho dúvida. Só para a gente finalizar essa questão do projeto e do esporte, para a gente avançar para outros temas. Hoje, aproximadamente, a gente entende que a rotatividade é muito grande, mas hoje o teu projeto tem aproximadamente quantos alunos? Tem uma rotatividade ali de 220 garotos, aproximadamente, mas frequente mesmo em 180, nessa faixa aí, porque todo dia tem alguma modificação. Mas estamos lá, prontos para recebê-los, quem tiver interesse em nos procurar. Então, isso vale para você, pai, para você, mãe, que tem um garoto que gosta de futebol. Acredite no seu filho, acredite no sonho dele, né? Leve-o lá na Escola Centro-Oeste lá, e você vai, com certeza, o professor Marquinhos está lá, um profissional do mais alto know-how e competência. E o que eu achei muito interessante,
Raimundo Maná. Ontem eu estive conversando com você, com o professor Marquinhos, eu achei muito interessante porque tem muitos profissionais, ou profissionais que jogam com as pessoas, sabe? Fala que a pessoa tem condição, quando na verdade às vezes não tem, e nisso aí fica agindo de má fé, enrolando as pessoas e por conseguinte brincando com o sentimento dos outros. E o professor Marquinhos, ele falou para mim o seguinte, falou: Zaqueu, aqui eu trabalho com a verdade. Se o garoto tem condição, eu digo tem condição. Se não, eu digo não tem, para não ficar jogando com o sonho das pessoas. Que isso é muito sério, e o profissional que é decente, ele preza não só por si, mas sobretudo pelo caráter e pelo respeito, pela respeitabilidade ao aluno e por conseguinte aos pais. Então, Raimundo Maná, parabenizar você por esse projeto magnânimo, um projeto excepcional. Parabenizar o professor Marquinhos, a toda a equipe de vocês desse projeto, que com certeza está ajudando a fomentar o sonho e a realizar o sonho de muitos garotos da nossa cidade de Águas Lindas de Goiás. Muito bem, Zaqueu. Eu costumo falar que no Centro-Oeste a gente não tem a intenção de formar só atletas, jogadores. Ali é uma formação completa, onde o camarada não deu certo no futebol, mas ele sai com a mente preparada para tocar a vida. Ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão, cidadão de bem. Esse aqui é o papel mais importante da gente estar ali. Até mesmo porque nossa cidade não tem opção. E ali a gente recebe com todo carinho e a gente faz um trabalho brilhante, que já é prazeroso para a gente. E hoje, como você já sabe, nós temos garotos aí espalhados no Brasil. Você falou no início aí, mas a gente tem números reais e também a gente já sabe aí que temos garotos no Paraná, temos garotos em Goiânia, e o professor Marquinho, que já vem acompanhando de antes, tem outros garotos também já fora até do país. Quer dizer, então o Raimundo Maná, enquanto alguns candidatos estão dizendo que vai fazer, o Raimundo Maná já está fazendo. Eu costumo falar, Zaqueu, que Raimundo Maná hoje é realidade, os outros é promessa, né? Esse sabe tudo. Olha só, o Raimundo Maná, vamos abordar aqui a questão também da saúde, ponto nessa questão do esporte, apesar que a tua bandeira principal é o esporte, porque você já não só levanta, como carrega essa bandeira. Isso é muito importante. Agora, a questão da saúde. Raimundo Maná, a gente vê que, por exemplo, aqui houve inauguração do Hugo 9, quando na verdade não tem um único aparelho lá, não tem ninguém atendendo a população. Essa é a grande verdade. Eu te pergunto, o doutor Lucas, como um médico, como um profissional da saúde, teria ele, é claro que essa pergunta eu teria que fazer para ele, mas para você, como candidato e uma vez eleito, você trabalhará com o executivo e dentro, suponho, dessa sensibilidade do doutor Lucas na área da saúde para ajudar a revolucionar a saúde de Águas Lindas de Goiás? Sim, Zaqueu. Eu costumo falar que a gente que está aqui desde o início, a gente sofre há mais tempo, né? Porque do dia que foi colocada a pedra fundamental para que fosse feito o hospital ali, nos encheu de alegria, de orgulho, de esperança, orgulho e né? esperança, porque a gente achava que iria acontecer em pouco tempo. Mas o tempo vem passando e está aí. Mas a gente continua com a esperança viva, porque... Sou brasileiro e não desisto nunca. Isso, é verdade. E junto com o doutor Lucas, a gente conversou muito, a gente tem conversado, porque ali é uma bandeira estadual, é uma coisa que vem lá de cima, mas que chegando aqui tem que ser executado. E a cobrança há de ser feita. O doutor Lucas se comprometeu em, nessa área, fazer o melhor que ele puder. E uma das nossas expectativas é inaugurar esse hospital, Hugo 9, que é uma esperança viva aí de todos e uma necessidade básica geral. Raimundo Maná, eu estive conversando com uma profissional que trabalha no Bom Jesus, porque às vezes a população, ela só critica, principalmente o servidor, às vezes até de forma desrespeitosa, achando que servidor, ele é preguiçoso, ele ganha bem, ele não faz nada, e a realidade não é bem essa não. Águas Lindas, como muitos municípios do país, a realidade é triste. Se o político ele adoece, tu acha que ele vai para um Bom Jesus? Eu quero ver qual político de Águas Lindas que adoece e vai para o Bom Jesus. Se tem, pode vir para cá que eu entrevisto você com maior alegria e dou parabéns para você aqui ao vivo. O político a nível nacional, se ele tem uma ideologia de esquerda, Raimundo Maná, ele vai para o Sírio-Libanês. Se ele tem uma ideologia de direita, ele vai para o Albert Einstein. O povo de Águas Lindas tem essa necessidade porque merece respeito.
No DF, nós vemos lá o Agnello Queiroz prometendo que ia tomar conta da saúde, ficou pior, e era médico. O que a gente espera é que o candidato, o prefeito que vier a ser eleito, seja o médico, seja o que não seja médico, ele tenha, sobretudo, dignidade e vergonha na cara para poder trabalhar em prol da população e não do seu projeto político. Falando nessa questão, para fazer a pergunta para você, a servidora me falou que lá no Bom Jesus falta muita coisa. Falta insumos. Então, não é a pessoa chega lá e não tem, por exemplo, lá só tem um clínico geral. Não tem outras especialidades, mas a culpa não é do profissional, é do município, porque dinheiro tem. Nesse país tem dinheiro, é no município, é no estado, é a nível de Brasil, porque todo dia a gente lê jornal e vê casos de corrupção e dinheiro saindo pelo ralo do país, mas vai para a conta de alguém. Quer dizer, então a gente sabe que o Bom Jesus, com as adversidades que tem, mas a culpa não são dos profissionais que lá trabalham. Falta o município investir e investir com seriedade. Ô Raimundo Maná, a questão não é só o prefeito quer seja o A, o B ou o C. O prefeito está fazendo unidade básica de saúde, está construindo UPA. O que adianta construir UPA, fazer unidade básica de saúde, se não tem profissional, se não tem insumos, se não tem um equipamento para fazer uma ultrassonografia? Muito bem, Zaqueu. Como é que o funcionário vai trabalhar sem suporte? Então ele não tem força, ele está ali para fazer o que realmente é determinado para ele, mas o suporte, ele vai para casa, no outro dia tem que fazer um serviço e já fica lembrando, será que já chegou aquele material para me fazer? Então ele precisa de suporte, não somente material, mas também a valorização que o servidor merece, até mesmo de salário. Eu espero que você, como vereador, espero que você obtenha êxito nas urnas e, por conseguinte, possa trabalhar em prol do servidor público de Águas Lindas. Olha, muito prazer, eu sou o Zaqueu Cohen. Nesta manhã eu estou entrevistando Raimundo Maná, candidato a vereador pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, com o número 15222. Nós vamos dar uma pausa e logo em seguida estarei de volta com você. Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco da nossa entrevista com o candidato de hoje, que é o Raimundo Maná, candidato a vereador na nossa cidade de Águas Lindas de Goiás, pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, com o número 15222. Muito prazer, eu sou o Zaqueu Cohen e você está na TV Dia e no quadro Fala Candidato. Ok, Raimundo Maná, estamos de volta e vamos abordar aí um tema importantíssimo para a nossa sociedade, para o nosso cidadão aguaslindense, que é a questão da educação. Como você vê a questão da educação em Águas Lindas hoje, Raimundo Maná? Bom, Zaqueu, a questão da educação, a gente vê uma necessidade grande, né? A nível de Brasil, mas a gente trazendo para cá, para nossa cidade, a gente vê que há de ser feito muitas coisas dentro da educação. Eu acho que entre elas, a valorização dos servidores, a organização de como realmente fazer acontecer o melhor para nossas crianças, para os nossos cidadãos que procuram... Você como candidato hoje, tem algum projeto já para, uma vez que seja eleito, apresentar na Câmara Municipal ou não? Olha só, a gente tem muitas ideias dentro que a gente gostaria que realmente acontecesse. Eu cito um exemplo, inclusive lá perto de casa. Há 20 anos a gente tem uma escola municipal lá que ela tem 4 salas de aulas. Olha só, a população triplicou e lá continua as mesmas 4 salas de aula. Uma vergonha. Aonde nós estamos vivendo hoje, isso ainda está acontecendo. O que acontece aqui? No início do ano, para se matricular, as pessoas brigam na porta da escola
Porque a criança ela tem o direito de estudar perto de casa. E os pais querem as crianças perto de casa. E não comporta as crianças porque a população cresceu. Então, a gente vai entrar com a ideia de buscar, junto ao executivo, para que possam aumentar as salas, dar o suporte para os profissionais da educação. Esse é o meu objetivo. Ter uma luta constante, acompanhar e fazer o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar e acompanhar os trabalhos do executivo. É interessante, Raimundo Maná, porque quando se fala de educação, educação tem que ser projeto de nação e não um projeto de campanha política. Porque quando se está na campanha, o prefeito e muitos candidatos falam de educação, Raimundo Maná, e quando lá chegam, esquecem. E aí, tão somente daqui a 4 anos vai falar novamente. Mas é importante você, amigo eleitor de Águas Lindas de Goiás, o Fala Candidato é para isso, para mostrar às pessoas que aqui chegam, nos dão essa entrevista, porque, Raimundo Maná, uma vez que você seja eleito, você vai ser cobrado. Não só pela sociedade, mas sobretudo por esse apresentador, pela TV Dia, que nós vamos literalmente cobrar para que você exerça com responsabilidade, com dignidade, o mandato literalmente em prol da sociedade brasiliense. Porque uma vez, hoje, o Raimundo Maná ele é candidato. Tem gente que vai votar nele e tem gente que não vai votar, isso é muito natural. Mas uma vez que ele seja eleito, ele será vereador do município de Águas Lindas, da cidade de Águas Lindas. Então ele será vereador dos que votaram e dos que não votaram. Vai trabalhar não só em prol de um segmento, mas de toda a sociedade aguaslindense, principalmente dos menos favorecidos. Então, Raimundo Maná, espero que você, mais uma vez eu digo, obtenha êxito nas urnas, para que possa literalmente trabalhar em prol da nossa sociedade, ok? Zaqueu, aqui diante das câmeras da TV Dia, eu quero dizer que será uma luta intensa, mas eu não recuarei. É um objetivo que eu tenho de, juntos com os meus colegas que irão também instalar, se Deus quiser, lutar para que a gente possa fazer o melhor nessa área da educação. Exatamente, Raimundo Maná, ajudar, sabe por quê? Porque o que a gente vê é que parece que determinadas escolas, parece que fica na mão de vereadores. Vereador não é eleito para poder estar à frente de escola. Tu tem que ficar na Câmara Municipal, entendeu? Quem tem que ficar à frente da escola é um professor, é um profissional, é um técnico da área de educação. Não é fazer de escola curral eleitoral, não. É falar que nem o Fraga, respeite o povo e vá legislar, vá fiscalizar, vá trabalhar em prol da sociedade e não ficar mandando aonde você, muitas das vezes, nem preparo tem para fazer. Raimundo Maná, a gente também observa dentro dessa questão a necessidade dessas guerreiras, dessas mulheres, dessas mães de Águas Lindas de Goiás. O que o mandato do Raimundo Maná poderia propor e, por conseguinte, servir a essas mulheres? Zaqueu, muita luta, muita busca, porque a gente vê a necessidade e também a gente enxerga o tamanho da necessidade de uma creche, por exemplo. O que é uma creche hoje? Qual o impacto que ela traz na vida das pessoas? Olha só, a questão da educação, a questão do trabalho, por exemplo, a mãe vai deixar o filho e vai trabalhar, que hoje é uma grande necessidade. Hoje muitas pessoas, você sabe que na nossa cidade já é difícil a questão de trabalho e muitas deixam de ir porque não tem aonde deixar as suas crianças. E a gente vai lutar intensamente para que as creches, novas creches surgirão e as que estão inacabadas sejam concluídas. Olha, Raimundo Maná, eu quero uma vez mais te desejar sucesso, porque o meu respeito a essas mulheres, a essas mães, porque muitos homens, às vezes, Raimundo, quando separam das mulheres, o cara pode ser ex-marido, você não é ex-pai. Existe ex-pai? Não. Não existe ex-pai, pode existir ex-marido. Então o homem tem que ter a dignidade, porque eu acho que quando o camarada, ele não respeita e não dá assistência ao próprio filho,
eu tenho minhas dúvidas se eu posso chamar um elemento desse de homem. Porque o que caracteriza um homem não é só o sexo, mas sobretudo é o caráter, é a dignidade. Então, parabéns por essa iniciativa, espero que você logre êxito e de fato possa trabalhar em prol das nossas mulheres, das nossas mães aqui de Águas Lindas, para dar dignidade e por conseguinte para que elas deixem seus filhos num ambiente tranquilo, saudável, de responsabilidade, aonde elas saiam para trabalhar e tenham a tranquilidade que seus filhos estão sendo bem cuidados, logo mais à tarde ela voltará para abraçá-los e dar continuidade à sua vida de mãe, mas sobretudo de mulher guerreira. É isso, Zaqueu. Com essa força de vontade eu peço, né, o voto de confiança e que irei lutar intensamente, como já falei, para tudo isso que a gente falou, eu me proponho a fazer o melhor. Vamos aqui abordar um tema que é um tema que não tem como fugir dele. Não só Águas Lindas, como todas as cidades da região do entorno do Distrito Federal, são cidades que pejorativamente são chamadas de cidade dormitório. Águas Lindas não é diferente. Dentro da Câmara Municipal, o que você fará e como você agirá na questão da chamada geração de emprego para a nossa cidade? Zaqueu, isso é uma das nossas grandes preocupações. Eu tenho conversado com o Dr. Lucas 19. Nós temos planejado, né? Já temos conversado sobre isso. E ele é uma pessoa que tem essa vontade da geração de emprego. Inclusive ele veio e está gerando emprego e ele quer continuar gerando emprego na nossa cidade. Hoje somos considerados cidade dormitória, mas a gente tem ideias boas para gerar emprego, né? Se a gente pensar aí, nós precisamos trazer indústrias, pequenas fábricas, né? Hoje a gente vê que a nossa geração de emprego é basicamente o comércio e alguma parte da construção civil, né? E alguns rodoviários, mas é muito pouco, né? É muito pouco para uma cidade que está do tamanho que está a nossa cidade, é muito pouco a geração de emprego. Mas, como você falou, mas você tem alguma ideia? Você tem alguma ideia para que possa gerar emprego? Sim, a gente tem várias. Posso citar um exemplo? Claro. Por exemplo, digamos aí, se a gente fizer aí um polo de confecções na nossa cidade, quantas pessoas irão trabalhar? Quantos empregos não irão gerar? Quantos empregos irão gerar? Quantos cursos terão que ser feitos para que as pessoas possam se especializar na área? Quantas pessoas deixarão de pegar esse transporte ruim, deficitário, desumano? Porque hoje rapidinho, só abrindo um parênteses aqui, a questão do monopólio. Gente, Águas Lindas é refém de duas empresas. Se você não sofrer na mão de uma, tu vai sofrer na mão de outra. Transporte ruim, péssimo, lotado, hiperlotado. Ó, pra tu ter ideia, ontem eu tive que sair, eu fui pra parada, no sentido, eu vinha pra cá. Eu fiquei na parada de 5h20, de 5h29 até 6h04. No sentido Taguatinga, Águas Lindas, não passou um único ônibus. Aí o cara fala, não, mas é horário de pico, todo mundo tá indo pro plano, tá indo pra Taguatinga, tá, tudo bem. Mas quer dizer, quem sai de Águas Lindas e vai para outro setor de Águas Lindas, não tem transporte, por quê? O transporte tem que atender a demanda da população. Não é atender interesse só de empresário. A gente sabe, eu não tenho nada contra o empresário, até porque tem que ser a favor que o empresário gera emprego, mas existe uma diferença entre atender a demanda da sociedade e ter tão somente a visibilidade e o desejo da maximização do lucro. Águas Lindas precisa, Raimundo Maná, realmente de uma nova política nesse quesito de transporte, porque hoje Águas Lindas, pasme, tristemente é refém de duas empresas. Ponto. Voltemos aí para você. Cadê o respeito pelo povo, pela população, pelo usuário? Pelo usuário. E ainda fica camarada aí dizendo que o vereador tal foi lá para a pista, para a BR, para protestar contra o aumento. Mudou o quê? Não mudou nada. Você foi para lá para mostrar para a população, sabendo que você não ia fazer nada e o seu apoio, o seu grito também não valeria absolutamente nada. É literalmente uma representação
de um teatro, diga-se passagem, muito mal feito e de mau gosto. Porque quem tem bom senso, razoabilidade de pensamento, com certeza não vai acreditar num papel tão esdrúxulo e patético como esse. Pois é, então temos essa preocupação aí, até mesmo porque quanto mais empresas a gente estiver aqui, menos gente irão para lá, né? Pegar o transporte, superlotando aí o nosso transporte circular. Bom, podemos continuar. Para a gente finalizar a questão da geração de empregos. A geração de emprego. Pois é, são sugestões, ideias que a gente tem. Digamos aqui, se a gente gerar um polo de, por exemplo, do Ceasa aqui na cidade, quantos empregos vão dar? Literalmente. Né? Então a feira do produtor, né? Será... E Águas Lindas não tem, né? Não tem. Então, imagina só quantas pessoas irão trabalhar direto e indiretamente, né? Aquele que tem sua horta, que tem seus negócios, terá onde negociar. Então, é uma geração de emprego, é uma ideia, né? Nós não temos aqui e precisamos, e isso é uma das ideias que não custa muito para ser feito. Tá ok. Olha só, nós estamos chegando ao final aqui desse bate-papo, dessa entrevista com o Raimundo Maná. Eu quero que você olhe aí para o teu eleitor, para o eleitor de Águas Lindas e dê o teu recado final, Raimundo Maná. Como já sabemos, eu sou Raimundo Maná, estou candidato a vereador dessa cidade e me proponho a fazer o melhor, a dar o melhor de mim. Meu número é 15222. Ok, tá dado o recado. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, nos dando o prazer da sua companhia e que você possa, no próximo dia 15 de novembro, votar com consciência política, votar sabendo que você está escolhendo, elegendo um vereador, um prefeito que certamente norteará os próximos 4 anos da nossa cidade de Águas Lindas de Goiás. Muito prazer, eu sou Zaqueu Coy e este foi o Fala Candidato de hoje. O meu muito obrigado a você e até o nosso próximo programa. Até lá!